Gênesis 37. O sonho de José. Gênesis 37 versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Gênesis 37 versículo 2. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Gênesis 37 versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Gênesis 37 versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gênesis 37 versículo 5. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Gênesis 37 versículo 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Gênesis 37 versículo 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Gênesis 37 versículo 8. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Gênesis 37 versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Gênesis 37 versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Gênesis 37 versículo 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Gênesis 37 versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Gênesis 37 versículo 13. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Gênesis 37 versículo 14. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Gênesis 37 versículo 15. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Gênesis 37 versículo 16. Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Gênesis 37 versículo 17. Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Gênesis 37 versículo 18. Mas eles o viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Gênesis 37 versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Gênesis 37 versículo 20. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Gênesis 37 versículo 21. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Gênesis 37 versículo 22. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Gênesis 37 versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa.
Gênesis 37 versículo 24. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Gênesis 37 versículo 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Gênesis 37 versículo 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Gênesis 37 versículo 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Gênesis 37 versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Gênesis 37 versículo 29. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Gênesis 37 versículo 30. E, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Gênesis 37 versículo 31. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Gênesis 37 versículo 32. E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Gênesis 37 versículo 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Gênesis 37 versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Gênesis 37 versículo 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Gênesis 37 versículo 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.